fica a Rua José Manuel Ribeiro, 147. Bom dia, queridos no Facebook. Já vamos começar o programa de hoje. Conosco, telefone e WhatsApp 32 99120 9802. Restaurante Medieval Camelot. Uma experiência inesquecível. Bom dia, Marcelo. Denver, como você está? Mandei um WhatsApp para você hoje. Luciana, bom dia. Já estamos abrindo o microfone aqui da rádio. Olá, Denver. Bom dia, querido. Que bom que você está melhorando. Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. Pelo amor, com Márcia Martins. Olá, bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, povo do Facebook. Estamos aqui essa sexta-feira para a glória de Deus. E o pessoal do Facebook pode ver a camiseta que eu estou aqui hoje. Está escrito assim: Today is always the best day. Hoje é sempre o melhor dia. Verdade, nós não podemos mais viver o dia de ontem. Não podemos ainda viver o dia de amanhã. Deus nos dá graça para cada dia. Que nós possamos receber, que você possa receber esse toque da graça de Deus nessa manhã. Que a unção, que os rios de água viva possam estar fluindo através da minha vida e chegar até você. Ok? Luciana, Romildo, todo o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, você, meu querido ouvinte, que está ligadinho conosco em casa. Um bom dia também para Juliana Coelho. Olá, querida, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. E para a gente começar um dia abençoado, eu gosto de começar com a palavra de Deus. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha meditação dessa manhã. Lá em Mateus 24, podemos começar aqui no texto de Mateus 24, versículo 36. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Amém? As pessoas na cidade do Rio de Janeiro, eu creio que elas viveram um pouco essa experiência, porque estavam todos brincando o carnaval, né? O texto da palavra diz que eles estavam ali comendo, bebendo, casando-se, festejando, e assim estava ali o povo do Rio de Janeiro. E eu estava ouvindo o depoimento das pessoas, o que aconteceu. Logo que terminou o carnaval, na quarta-feira, logo de madrugada de quarta para quinta-feira, né, caiu em uma hora, caiu a chuva, a quantidade de chuva que caiu foi o dobro do que deveria ter caído em todo o mês de fevereiro.
E foi de madrugada, eles acordaram assustados, sem entender direito o que estava acontecendo. Um senhor falou assim, eu nem sei aonde foi parar a minha esposa, né? Foi uma correria, uma destruição muito grande. E o texto que nós lemos aqui, de Mateus, Jesus falou assim, olha, vai ser dessa maneira, a hora que vocês menos esperar. Nos dias de Noé, o que aconteceu? Eles jamais estavam esperando que chovesse. Noé estava fazendo a arca e todos aqueles imensos anos que ele passou ali construindo a arca, o pessoal ficava rindo dele, porque era uma arca enorme e estava sendo construída tão longe do mar. Como é que ele ia arrastar aquela arca para o mar, né? Inclusive, me parece que sequer tinha chovido até então. Então, o povo realmente, né, não esperava o que aconteceu. E eles ignoraram todos os avisos, toda a pregação, né? Que nada, não vai acontecer nada. Mas ali no rio, né, essa chuva caiu de repente. E o que significa isso? Essa chuva que cai assim de repente, o que significa isso do ponto de vista espiritual? Seria só uma coincidência? Porque acabou o carnaval e o povo, né, foi liberado para pecar à vontade, muita prostituição, muita violência, muito roubo, muito de tudo aquilo que o diabo gosta. Então, e depois veio uma catástrofe dessas. Será que é só coincidência? Ontem também nós ouvimos no noticiário que morreram 17 alunos vítima de um atirador de apenas 19 anos na Flórida. Eu olhei aquele menino e falei, Senhor, tem misericórdia. Interessante que eu não ouvi falar nada assim dos pais daquele menino de 19 anos, né? Ele comprou uma metralhadora e decidiu dar fim, entrar ali na escola, sair atirando em todo mundo, né? Mas parece que o ano mal começou e ali nos Estados Unidos já aconteceram 18 tiroteios nas escolas americanas. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Francisco Miranda nos acompanhando ali no Facebook. Vamos dar uma olhadinha numa palavra de Jesus que está em Lucas 13. Vamos ver o que Jesus, né, tem para falar com relação a esse assunto. Vamos dar uma olhada aqui. Lucas 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos era terrível, ele era muito cruel. Ele misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles, né? Os sacrifícios que Pilatos estava oferecendo aos deuses dele. E me parece que eles falaram isso com Jesus, né? Eles contaram isso a Jesus pensando assim, são galileus, eles eram mal vistos, né? Eram brigões. Então, eles pensaram assim que Jesus, né, ia falar como eles, tipo, bem feito, também eles mereceram, eram tão pecadores, né? Mas Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18, e aí Jesus já está falando de uma outra ocasião, né? De um outro fato que aconteceu. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí Jesus entra com uma parábola para ilustrar, né, aquilo que ele estava tentando falar para eles. E a parábola falava de um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha, né, uma figueira, mas estava plantada na vinha. E ele foi procurar fruto naquela figueira, não achou nenhum fruto. Então, por isso ele disse ao que cuidava da vinha, olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Né? Essa é a figura do Deus Pai, procurando fruto na figueira de Israel, porque Jesus estava falando ali, né, para o povo dele, o povo de Israel. Corte-a. Né? O pai mandou que a figueira já fosse cortada, porque não estava dando nenhum fruto. Por que deixá-la inutilizar a terra? Né? Ela está puxando os nutrientes da terra e não está frutificando, não está acontecendo nada. Respondeu o homem,
o homem aqui, né, seria Jesus falando com Deus Pai: Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei, né? Foi o ministério de Jesus ali trabalhando com o povo de Israel. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Né? Jesus aí intercedendo, como sempre, diante do Pai. Então, ele prossegue, aqui o capítulo prossegue com a história daquela mulher encurvada, que certo sábado Jesus ensinava na sinagoga e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Né? Ela estava ali aprisionada por um espírito, ok? Jesus vai, cura e eles ficam bem bravos porque era sábado, não era para ele curar. E ele então fala: se fosse um boi ou um jumento de vocês iam soltar independente, né, de ser sábado. Então, essa mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, né? E eu não deveria libertar no dia de sábado, né? Não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Então, eu achei algumas coisas bem interessantes nesse texto para fundamentar, para ilustrar, né? O que eu penso com relação a essas catástrofes naturais, a essas coisas terríveis que acontecem, como esse rapaz que matou tanto aluno na escola, né? Isso é uma coincidência? O que está acontecendo, né? Bom, o número 18, né? Interessante aqui porque as vítimas do atirador foram 17, né? Talvez até mesmo tenham sido 18, se a gente for ver depois o noticiário direitinho, né? Porque às vezes fica alguém ferido. É interessante esse número 18. Jesus disse que lá na torre de Siloé, quando a torre caiu, matou 18 pessoas foram mortas lá naquele desabamento. O número 18 na Bíblia, ele aponta para rebelião, tá? Uma pessoa que ela entrou numa rebelião e ela ficou aprisionada, e ela ficou atada, ela se afastou da verdade e houve ali uma desintegração do homem espiritual daquela pessoa. Bom dia, Graciela, lá da Bolívia, com nós outros. Um beijo. Então, o número 18, ele aponta para isso. Rebelião, aprisionamento, desintegração do homem espiritual. Depois que o povo de Israel tomou a terra prometida, os filhos de Israel, eles caíram novamente debaixo do jugo dos moabitas e dos filisteus. E eles foram oprimidos, sabe por quanto tempo? Por 18 anos. Não é interessante o aprisionamento, né? Esse número de 18 anos, porque eles entraram em rebelião contra Deus, eles tiveram aí uma queda espiritual. O que Jesus está dizendo é que o que aconteceu ali, que, né, os galileus que perderam a vida e o sangue foi misturado aos sacrifícios de Pilatos, que a torre de Siloé que caiu e matou esses 18, ele está dizendo que não foi um julgamento divino. Porque o julgamento viria no tempo certo e sobre todo o povo de Israel, se eles não se arrependessem realmente e não mostrassem verdadeiros frutos de arrependimento. Então a figueira seria cortada, né? Se não houvesse frutos, se eles não mostrassem frutos realmente de mudança, né? De arrependimento, de conversão a Deus. Então, da mesma forma, quando catástrofes acontecem, as pessoas elas gostam de atribuir isso a Deus. Elas falam que o Senhor está julgando essa ou aquela nação, né, que é o julgamento de Deus sobre aquelas pessoas. Até mesmo os amigos de Jó, né, fizeram isso. Ah, Jó, é porque você está em pecado, Deus está te punindo, né? Mas o tempo do julgamento de Deus, ele ainda não chegou. O tempo ainda não chegou. Até o final da abertura dos selos, tá bom? Até o 6º selo que está sendo aberto lá no livro de Apocalipse, todas aquelas coisas terríveis que aconteceram até o 6º selo, é a ira de Satanás sendo derramada. Se você observar, quando entra o julgamento de Deus, que é a ira de Deus, os julgamentos eles são feitos por intermediação de anjos.
ok? Então, a partir ali das trombetas, as taças, aí já é o julgamento de Deus. Mas, por enquanto, a ira de Deus não está sendo derramada, ok? E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Agora é a ira do diabo que está matando, está destruindo, e ele pode operar com maior poder, quanto maior o nível de pecado no mundo. Né? O pecado é o que libera a operação do inferno sobre a terra. Em Apocalipse 12:12 diz assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deus, ele não está punindo. Ele já puniu a humanidade, puniu em Jesus Cristo. Agora ele está salvando, né? Até tem um texto da palavra que diz assim: vocês dizem que, né, tá demorando, que não vai acontecer coisa nenhuma do que foi anunciado. Mas Deus, não é que Deus está demorando demais, ele está dando chance para que mais pessoas se salvem, né, na longanimidade dele. Então, somos nós que nos condenamos a nós mesmos com o nosso pecado. Nós colocamos o chicote na mão dos demônios para que nos torturem e aprisionem e causem sofrimento e destruição. E quantos do povo de Deus não estão nessa condição? Como aquela mulher era uma filha de Abraão, mas ela estava aprisionada há 18 anos por Satanás. Então Jesus impõe as mãos sobre ela e debaixo do toque do Senhor, né, ela é liberta, né, ela é perdoada, ela é liberada, né, para a partir dali viver uma vida diferente, porque 18 anos ela estava nessa condição, e isso nos mostra, né, que houve rebelião, que houve pecado, que houve afastamento, né. Um dos grandes sinais da proximidade da volta de Jesus é a apostasia, que a apostasia é, né, uma pessoa que tinha comunhão e ela se apostatou, ela se afastou, né, da presença do Senhor. Cuidado para que você não se torne um apóstata, né? Uma pessoa que se rebelou de alguma maneira contra Deus, porque eu acho que todo pecado é uma maneira de se rebelar contra o nosso Deus, né? Se rebelar contra o Senhor. E nós temos visto na igreja do Senhor muitos crentes aprisionados, uma vida inteira de prisão. E eles nunca entenderam, né? Porque eles chegaram naquela condição. Mas nós sabemos o que coloca a pessoa nessa condição. É o pecado. É o pecado individual, é o pecado pessoal, é o pecado coletivo, é o pecado das gerações passadas. Então nós precisamos lidar com o pecado. Nós precisamos nos santificar. Precisamos nos abrir para que o Espírito de Deus mergulhe no mais profundo do nosso ser. Eu estava vendo uma abordagem da Edmeia Williams. Ela fala muito bem sobre cura da alma, né? Que do momento que uma criança ela está no ventre da mãe, no momento em que ela começou a ser gerada, ela tem a capacidade de registrar todas as coisas. Isso ficou cientificamente provado já, né? Se você não quer que uma criança escute algo, não fale perto da mãe dessa criança, porque isso vai ficar registrado, né, lá no mais profundo da memória dela. Não é no consciente, não é no subconsciente, é lá no mais profundo, né? No inconsciente totalmente dela. Nem é no subconsciente, não é no inconsciente mesmo. E só o Espírito de Deus para puxar para fora aquele registro, aquela memória doente que ficou ali causando problema o resto da vida na pessoa, né? Mas para isso é necessário quebrantamento, busca de santificação, uma vontade realmente muito forte de renunciar ao pecado e todas as suas consequências e todas as maneiras que o pecado opera. Você fazendo isso, você está tirando o chicote das mãos dos demônios, você está colocando, né, a chave da porta da prisão para que você seja liberado, né? Enfim, o que eu quero falar para vocês, nós não podemos culpar a Deus pelas consequências do pecado do homem, porque quando acontecem as tragédias, Deus é culpado. E não
É o demônio que está trazendo as tragédias, porque ele tem direito legal para fazer isso. É o que Jesus falou para os discípulos dele: se vocês não se arrependerem, e ele fala várias vezes, se vocês não se arrependerem de verdade, né, vocês também vão estar sujeitos a perecer como eles pereceram, né? Você tem que mostrar frutos realmente de arrependimento. Então não culpe a Deus pelas consequências do seu pecado, pelas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, na vida da sua família, porque o dia do julgamento ainda não chegou. Nós estamos ainda no tempo da graça, no tempo da graça. E Deus, lá no Salmo 8,15, fala um pouquinho do caráter de Deus. O nosso Deus, ele é compassivo. Ele é cheio de graça. O que é compassivo? Ele se compadece. Ele se compadece porque ele sabe que desde que nós nascemos, que o diabo está trabalhando para a nossa destruição. Então ele vai dando todas as chances para você, né, tomar a redenção de Cristo de uma maneira completa sobre a sua vida. Ele é compassivo. Ele é cheio de graça, né? Nós recebemos salvação pela graça de Deus gratuitamente. Ele é um Deus longânimo. Ele é paciente. Ele é muito paciente, ele espera anos e anos, às vezes, para que a gente se arrependa ou para que a gente possa reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele é grande em misericórdia, né? Favor imerecido e também em verdade, né? Em verdade. E nós precisamos desesperadamente da nossa verdade. A nossa verdade está em Cristo Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é tudo o que precisamos para sermos libertos, né? Para que nós possamos sair dessas prisões, para que o inimigo não consiga aprisionar áreas das nossas vidas, né? Que ele seja forçado a soltar. E ele é forçado a soltar quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, e aí vem, né, a libertação através da verdade, né? Quando nós somos verdadeiros com o Senhor, a verdade dele vem e nos preenche. Êxodo 34, 6, 7, esse texto é lindo, quando Moisés, ele pediu que ele queria ver o Senhor, e Deus passou então diante dele, mostrando, né, toda a bondade dele. Deus mostrou aquilo que mais define quem é Deus, né? Quem é o Senhor, a bondade dele. E então Moisés diz assim: Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, né? Ele é longânimo, ele tem muita paciência, ele espera, né? Espera. Ele é grande em misericórdia e em fidelidade. Ele é Deus fiel. Ele é fiel com a palavra dele, não é? E um Deus que é fiel e que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Né? Se você está na presença do Senhor, ele tem uma memória gigante, né? Mas ele guarda somente as coisas boas que nós fazemos. Quando você está em Cristo, ele só guarda as coisas boas que você faz, e os pecados que você confessa, ele atira no mar do esquecimento. Então ele guarda, ele é fiel para guardar até 1000 gerações, né? Ele vai transformar em bênção toda a sua obediência, todo o seu amor por ele, até 1000 gerações, que perdoa. Olha só o que ele perdoa. Ele não perdoa só o seu pecado, ele perdoa a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade, ela passa de geração a geração. O pecado que vai de geração a geração de uma família. Ele perdoa a transgressão, né? As transgressões da lei e o pecado. E ainda que ele não inocenta o culpado, né? Inocenta quando a gente traz o nosso pecado para Jesus. Mas ele visita a iniquidade dos pais, né, os pecados geracionais, ele visita nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por isso nós temos aprendido a lidar com a questão, né, da quebra de maldição,
de iniquidades, tudo isso, porque a gente vê, né, as pessoas recebendo, né, através das gerações, o resultado, colhendo o fruto daquele pecado cometido geração após geração naquela família, né? Então, Deus não está punindo, Deus está salvando e Ele está cheio de misericórdia para te salvar. Mas você tem que estar disposto, né, a realmente abrir o seu coração na presença do Senhor.
vocês gostaram deste louvor maravilhoso? Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da Bolívia. Esse era o meu hino. Toda vez que eles tocam esse louvor lá na Bolívia, que eles cantam esse louvor, eles se lembram de mim, né? Que vivi no meio deles durante um bom tempo. E eu amava esse hino de adoração. O meu abraço também para o Washington Basque, que está conosco. Bom dia para você também, paz de Deus para você também, Washington. O doutor Júlio Lousada, mandando bom dia, graça e paz. Que palavra de esperança para esses dias tão turbulentos. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, doutor Júlio. Queridos, o meu WhatsApp, para você falar com a gente, tá? Para você se comunicar, 99195-9489. 99195-9489, o DDD é 32, ok? Eu tenho meu e-mail que é marciaentrinações@gmail.com, fica facinho que é tudo Entre Nações. O Facebook Márcia Entre Nações, o blog marciaentrenações.blogspot.com, o Instagram Entre Nações, o YouTube, eu estou postando os vídeos do programa também no YouTube, Márcia Entre as Nações. Acho que você me acha lá, Márcia Martins também, né? Então você pode se comunicar através de todos esses canais que eu coloquei. E às vezes você quer mais detalhes de algumas informações. E o nosso site, o site do Projeto Asra, está ficando pronto. Eu quero agradecer a Uriel, que, né, voluntariamente preparou o site para a gente. Agora nós estamos lá preenchendo com as informações. Breve teremos no ar o Projeto Asra, né, com o site. O Projeto Asra é o projeto que nós temos ali no sul da Índia, em Delhi, com crianças. Nós estamos abrindo escolas no meio dos lixões, no meio daquelas grandes favelas indianas, onde não chegou o testemunho de Jesus. Nós estamos chegando com escola para as crianças, alimentação para elas, e através das crianças nós estamos chegando no coração daquele povo, né? O meu bom dia para Jackson Muniz também. Não sei, Jackson, de onde você está nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Mas agora eu quero compartilhar com vocês, antes mesmo de continuar falando sobre a nossa experiência na Índia, porque depois aí eu vou gastar o tempo que a gente tiver. Mas eu tenho uma notícia assim triste. Eu vou ler essa notícia toda para vocês. Depois que eu li, olha, os meus olhos eles se encheram de lágrimas, né? E aqueles que são intercessores, né, vão se sentir também profundamente tocados. É uma notícia sobre os cristãos que estão sendo decapitados no Congo. Cerca de 3 milhões de pessoas precisam urgentemente de ajuda na região de Kasai, na República Democrática do Congo, ali na África. Segundo a Caritas Internacional, que é uma confederação que reúne mais de uma centena de organizações humanitárias em todo o mundo, mais de 3 milhões de pessoas estão passando fome, inclusive 400 mil crianças que sofrem de desnutrição aguda. O Congo vive uma guerra civil e os cristãos viraram o alvo preferencial desde que a igreja passou a pedir por democracia no ano passado, depois que o presidente do país, Joseph Kabila, se recusou a sair do cargo no final do seu mandato em 2016. Bom, eu gostaria de estar lendo aqui o restante dessa notícia, mas simplesmente travou o meu iPad, né? Aí não quer correr a tela e eu não consigo terminar de ler para vocês. O inimigo todo tempo, né, assim, são várias interferências que acontecem, mas não tem problema. O que está acontecendo ali, né, é uma guerra civil, o Congo está vivendo uma guerra civil, e os cristãos viraram alvo preferencial, desde que a igreja passou a pedir democracia no país. Então, 1,5 milhão de congoleses já fugiram do país no ano passado. Olha bem, viraram o quê? Refugiados. É o que nós estamos sempre falando aqui, né? Os refugiados são essa grande massa de pessoas que muitos deles são cristãos, eles estão saindo fugidos para não morrer, né?
Eu já contei para vocês que tem um amigo que tem a organização Dignitar, que cuida de refugiados. Ele está tentando uma abertura aqui no Brasil, para que o Brasil receba refugiados, famílias que estão em lugares onde há muita perseguição e elas estão correndo risco de vida e elas pedem abrigo aqui para o Brasil e a política, né, de imigração não deixa, né, não permite que essas pessoas possam ser acolhidas. Então isso dá uma agonia muito grande. Mas é uma pena mesmo aqui que tenha travado. Eu não consigo dizer para vocês porque travou. Mas travou, não tem problema. No próximo programa, segunda-feira, eu trago o restante da notícia para vocês. Mas o importante é saber que nós temos que interceder pelo Congo. Temos que interceder pelo Congo porque a situação lá está terrível para os cristãos. Estão sendo perseguidos, mortos, eles estão atirando em cristãos assim no meio da rua, eles estão matando os cristãos e vamos interceder então. Senhor, nós colocamos o Congo diante de Ti, Pai. Principalmente, Senhor, o Teu povo ali, Senhor, a Tua igreja perseguida, Pai. Porque eles têm sido o principal alvo do diabo, Pai. Mas não colocamos, Senhor, somente os cristãos, porque esses, se morrerem na perseguição, vão morrer de uma maneira gloriosa, Senhor. Vão entrar na glória com galardão garantido, Senhor. Mas que o Senhor, que é Deus de misericórdia, alcance esses, Pai, que estão matando os cristãos, crendo que estão fazendo algo verdadeiro, algo bom. Senhor, alcança os perseguidores da Tua igreja, como um dia o Senhor alcançou o apóstolo Paulo e transformou ele num grande pregador do Evangelho. Nós oramos pelos perseguidores, Senhor, pelos perseguidores que estão perseguindo o Teu povo no Congo, que estão perseguindo o Teu povo na Coreia do Norte, ó Deus, que estão perseguindo o Teu povo em meio a tantas nações da terra, Senhor, de uma maneira cruel, matando, Senhor. Deus, olha para essas pessoas, nós clamamos por salvação para todos os perseguidores da igreja do Senhor. Ó Deus, e com relação ao Teu povo, Senhor, aqueles que não estão prontos para encontrar contigo, dá livramento, Senhor. Conforta as famílias enlutadas, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, move a Tua mão ali sobre o Congo, sobre a Coreia do Norte, Pai, sobre todos estes lugares, ó Deus, todos os lugares de trevas na face da terra, Senhor. Visita nesta hora, Senhor, envia, Senhor, os Teus anjos, envia, Senhor, os Teus emissários, ó Deus, com a mensagem do Evangelho, que é a única capaz, Senhor, de salvar, Pai, a única porta, Senhor, de escape para que essas pessoas não venham a padecer a eternidade, Senhor, no inferno, em meio a chamas, em meio a desespero eterno, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Unge os Teus missionários, ó Deus. Envia mais trabalhadores para o campo, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor escuta a oração do Teu povo. Levanta aqui nessa cidade de Juiz de Fora um batalhão de intercessores que aprendam a fazer as guerras do Senhor. Um batalhão de intercessores que aprendam que andar em santidade, que possam caminhar guiados pelo Teu Espírito, andar somente na luz do Senhor, Deus. Que o Senhor encontre, Senhor, na cidade de Juiz de Fora, estes guerreiros fortes, Pai. Que o Senhor possa encontrar em todo o Brasil, Senhor, um exército que se levante em justiça e santidade para pelejar, Senhor, para pelejar as causas do Senhor. Pai querido, nós queremos aproveitar que estamos intercedendo e levar o Seu povo, Senhor, a clamar pelo Brasil nesta hora, Deus. Senhor, acabou de acontecer esta festa, Senhor, exaltando a carne, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, Te pedir perdão pelos pecados da nação brasileira, Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti como sacerdotes Teus, apresentando a causa do povo brasileiro diante de Ti, Pai. Perdoa tanta prostituição, tanto roubo, tanta injustiça, tanta violência, meu Pai.
Senhor, nós te pedimos, o Senhor é Deus longânimo e misericordioso. Perdoa o pecado, Senhor, da nossa nação. Perdoa o pecado do povo brasileiro. Perdoa o pecado dos nossos líderes, Pai, que estão conduzindo a nossa nação, Senhor. Ó Deus, para as mãos, Senhor, do diabo, para um lugar de maldição, meu Deus. Porque há injustiça por todos os lados, ó Deus. A injustiça prospera, Senhor, mas nós clamamos a Ti, como Teu povo, Senhor, aqui no Brasil. Senhor, tem misericórdia da nação brasileira, Senhor. Olha para nós, Senhor, com Teu favor, Pai. Levanta os intercessores que clamem a Ti dia e noite, Pai. Que o Teu povo ao meio-dia, às badaladas do meio-dia, se lembre, Senhor, de abrir a boca para abençoar o Brasil. Porque nós encontramos milhares apenas amaldiçoando a nossa nação, amaldiçoando os líderes da nossa nação. E quanto mais maldição, melhor, para que o demônio tome mais conta das mentes e corações. Assim, Senhor, nós te pedimos perdão por toda palavra de maldição que tem saído da nossa boca. Porque nós somos o único povo nesta terra que temos o poder para abençoar. Nós temos o poder para abençoar, e aquilo que nós abençoamos será bendito, porque nós somos o Teu povo, Senhor, ungido nesta terra como Teus sacerdotes, como nação santa, para clamar a Tua bênção, Senhor, para sermos canais, Senhor, da Tua bênção. Quando abençoamos, Senhor, o Senhor também abençoa, Pai. Por isso nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos cada líder na nação brasileira, Senhor. Que eles sejam cercados pelas nossas orações, que eles sejam o canal da Tua bênção para nós, Senhor. Ó Deus, colocamos eles debaixo da custódia do Teu Espírito Santo, ó Deus, porque quando o Senhor quer abençoar, Senhor, não tem Balaão que amaldiçoe, não tem ninguém que amaldiçoe, Senhor, desde que nós estejamos na brecha, em santidade. Por isso eu oro, levanta esses intercessores, Pai, nesta posição de estar na brecha, porque o Brasil é uma nação que o Senhor deseja abençoar, que o Senhor deseja usar para alcançar até os confins da terra. Pai querido, lembra-te que aqui nesta nação, Senhor, existem muitos brasileiros que Te amam. Ó Deus, lá em Sodoma e Gomorra o Senhor não foi capaz de encontrar 10, Pai. Mas eu sei que aqui no Brasil o Senhor pode encontrar uma multidão, Senhor, que Te leva a sério, que Te ama e que quer ver, Senhor, o Teu propósito se manifestando através da nação brasileira, Pai. Pai querido, oramos em concordância com o Teu povo, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Veio bem na hora este louvor, não é verdade? Hello, Reverend Craig Brown. Hello, how are you? Nós temos aqui o Reverendo Craig nos assistindo lá dos Estados Unidos. Bom dia também, um abraço para Ivan Martins, que está nos acompanhando ao vivo no Facebook.
Queridos, nós temos ainda aí uns 5 minutinhos para voltar ao nosso assunto da minha experiência lá na Índia. Nós paramos no ponto em que eu fui 7 dias lá para Allahabad, aquela cidade, né, de peregrinação, e eu fui lá para as margens do rio Ganges, do rio Yamuna. É uma praia enorme, né? Uma areia, um espaço imenso de areia, um desertão, e ali nas margens, né, onde a água vem, na borda da água, com areia, muito lixo boiando, e logo veio um barqueiro perguntar se nós gostaríamos de alugar o barco dele, porque eles ficam por ali e as pessoas então tomam um barquinho, vão lá para o meio do rio Yamuna ou para o rio Ganges para fazer os rituais de purificação, né, naquelas águas que são totalmente contaminadas. E o Senhor me deu o texto de Tiago 5,16. A oração contínua e fervente dos santos libera grande poder em seus efeitos, né? Mas é interessante observar, como eu estava falando para vocês, a oração contínua e fervente dos santos, né? E não é santo quem não está andando em santidade, não é verdade? Não é santo quem não está andando em santidade, é santo quem está buscando andar em santidade, andar na luz, né? Andar na luz com o Senhor. Então, eu falei para vocês que ia falar da estratégia que o Senhor me deu de oração. O que eu fiz? Eu me dediquei totalmente à adoração e oração. Eu só parava para fazer alguma coisa ali para comer e voltava, né, para minha posição ali de adoradora. E o 4º dia foi difícil, quando eu cheguei no 4º dia. Mas já no final eu comecei a ter uma visão de água surgindo, né? Vocês viram no começo, né? Eu compartilhei a visão dos 2 anjos que tentavam romper aquela fortaleza, né? Eu sempre esqueço o nome da barragem, né? Para que as águas pudessem fluir e lavar a Índia de toda a sua imundície, porque são milhões de deuses, de vacas sagradas, são rituais terríveis, e Deus querendo lavar a Índia. Então, depois do 4º dia, eu comecei a ter essa visão de água surgindo. E a minha oração era para que Deus fizesse brotar a água da rocha e que se formasse, a partir de Allahabad, uma poderosa fonte do rio de água da vida, né? Que nós vimos que o significado do nome de Allahabad era, como era exatamente? Cidade de Deus. Deixa eu checar aqui. Significa lugar da habitação de Deus. Só que eles têm toda uma história, né, que eles contam mística de que um cesto caiu ali, 2 deuses disputaram o cesto, e daí surgiu o rio Yamuna e o rio Ganges, enfim, que eles acham que dali surgiu a vida, né, do hinduísmo. E na verdade Deus quer fazer superabundar a graça, né, aonde aí tem superabundado o pecado. Então a estratégia era falar somente com o Senhor, sem jamais me dirigir ao inimigo. Eu não busquei o confronto direto, mas eu me limitei à adoração, à exaltação da soberania, do poder de Deus, a fazer lembrar da vitória de Cristo na cruz e a clamar pela salvação das almas. Então eu me posicionei ali dessa maneira. Eu não entrei em confronto com principados e potestades daquele lugar. Como eu poderia fazer isso se eles recebem toda a adoração, toda a legalidade de estarem entronizados ali naquele lugar? Não é verdade? Então, quando a gente entra em batalha espiritual, é preciso muita orientação do Espírito de Deus, ou realmente você pode colher uma grande destruição na sua vida, né? E eu fui advertida a esse respeito. Eu falei: Senhor, eu estou indo para um lugar muito perigoso. Como eu comentei com vocês, eu fui de trem, né? E sozinha, e ali na estação de trem, no começo eu tive uma estudante que falava inglês e me ajudou a achar a plataforma de embarque, essa coisa toda. Mas depois eles mudaram a plataforma de embarque, começou a demorar muito e eu comecei a achar estranho. E só o Senhor mesmo para me ajudar.
né? Porque eu não entendi o que estava sendo falado. Em hindi, mesmo que falasse inglês, o hindi, o pessoal da Índia fala um inglês que é muito cheio de R's, né? Falado no microfone, talvez eu não compreendesse aquelas palavras, né? O destino do trem, essa coisa toda. Então, pela graça de Deus, eu consegui, fui, embarquei. Só que no trem, eu não sei se em algum momento eu fui ao banheiro, não vigiei ou o quê, eles roubaram a minha carteira com os cartões de crédito todos, né? Mas o Senhor guardou, não roubou dinheiro, não, né? Bom, eu creio que não que eu tenha dado falta, né? E na volta eu comecei a sentir uma pressão muito forte, porque é um calor muito intenso, eu comecei a ficar tonta enquanto eu esperava na estação, e eu estava sozinha, mas o Senhor foi ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? E no fim deu tudo certo. Mas o nosso tempo, ele é bem curto, por isso eu não queria entrar aqui na próxima fase, né, do que aconteceu ali nos dias de oração, mas foi realmente voz do que clama no deserto. Eu era ali uma voz clamando em meio àquele deserto espiritual, deserto também físico, porque a Índia, o norte da Índia é um deserto realmente, né? E eu estava ali então, clamando ao Senhor como um João Batista do nosso tempo, né? Esse é um chamado que Deus tem me dado sempre, sempre, né? Quando eu falo com o Senhor, o que o Senhor quer de mim? Lá vem a palavra, né? Com relação a João Batista, voz do que clama no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Tá? No primeiro dia veio uma palavra do Senhor em Naum, capítulo 1, 2. Se quiser, você pode até anotar essa palavra que veio. É um livro difícil, né, de você abrir Naum, né, quase que uma página só, bem pequeno ali. E nós abrimos ali no livro de Naum, capítulo 1, verso 2, que diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, reserva indignação para os seus inimigos. Verso 4, ele faz todos os rios secarem. E era o que estava acontecendo ali na Índia. Os rios estavam secos, né? Tanto física quanto espiritualmente. Depois eu vou comentar com vocês. O Yamuna, um rio imenso, ele andou secando, com graves consequências, né? Então, ele faz todos os rios secarem. E no verso 8, mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Isso também veio a acontecer. Bom, depois de um certo tempo, aconteceu uma inundação tão imensa ali na Índia, que eles tinham estátua de uma deidade imensa, próxima ao rio. Houve uma inundação, uma enchente tal, que arruinou muitos templos hindus, derrubou aquela estátua, foi realmente o cumprimento desta palavra do Senhor, né? Que o Senhor é Deus zeloso e vingador, reserva indignação para os seus inimigos. Ele faz todos os rios secarem, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. E nós vimos essa palavra profética se cumprindo ali na Índia, né? Estava tudo seco e depois dessa intercessão, passado um tempo, veio essa inundação. Porque embora Deus seja muito misericordioso, né, com seus filhos, mas contra o inimigo, ele é um Deus zeloso e vingador. Rádio não pode ser só diferente, tem que fazer a diferença. Queridos, fiquem na paz do Senhor até segunda-feira, se Deus assim permitir, ok? Grande abraço. Camelot, o primeiro restaurante medieval de Juiz de Fora. Queridos, terminamos o programa, ele está terminando 5 minutinhos antes, depois eu vou dar uma olhada nisso, porque termina assim, de repente. Mas eu quero agradecer Jazeli Carvalho nos assistindo, ok? Um abraço para todos vocês. Eu vou postar esse vídeo no Facebook e depois também vou estar postando no YouTube, ok? E o nosso programa segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã. Paz, Senhor.